Cuba é um dos locais mais belos e paradisíacos do Caribe. Suas belas praias e cultura acolhedora atraem milhões de turistas todos os anos de diversas partes do mundo. Entretanto, esse belo país enfrenta há décadas uma crise não muito comentada. Você provavelmente já ouviu falar da escassez de alimentos e medicamentos que o país enfrenta. Entretanto, existe outra crise que pode ser tão grave quanto as que foram mencionadas anteriormente. Falamos da crise energética cubana. A crise energética cubana é um dos fenômenos mais complexos, que tem raízes históricas e que pode ser explicada com alguns fatores que vamos tentar explorar nesse vídeo. Para compreender essa crise, é essencial explorar a história econômica e política da ilha, que, como você já deve saber, é governada há décadas por um regime socialista. Como sempre, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso ajuda muito na nossa produção de conteúdo. Cuba, ou oficialmente República de Cuba, é uma nação insular situada no Mar do Caribe, na região da América Central. O país possui uma rica história e uma cultura vibrante. Cuba se destaca por suas características socioeconômicas e culturais únicas em comparação com outros países das Américas. A ilha principal, que dá nome ao país, é acompanhada pela Ilha da Juventude e por várias outras ilhotas que totalizam uma área de 110.861 km². Havana, a capital, é a maior cidade, seguida por Santiago de Cuba. A população é de aproximadamente 11 milhões de habitantes, o que torna ela a nação-ilha mais populosa do Caribe. Cuba possui ainda um dos maiores índices de alfabetização do mundo, com quase 100% da sua população capaz de ler e escrever. Cuba ganhou independência no final do século XIX, mas manteve uma relação complexa com os Estados Unidos, especialmente após a Revolução de 1959, que estabeleceu um regime socialista marxista-leninista no país. Desde então, Cuba tem sido um ator geopolítico significativo, sendo o único estado socialista das Américas durante a Guerra Fria. O embargo dos Estados Unidos contra Cuba, estabelecido em 1960, foi uma resposta às nacionalizações de propriedades americanas pelo governo cubano. Este embargo proibiu a maioria das trocas comerciais entre os dois países, excluindo casos de ajuda humanitária. Ao longo dos anos, o embargo foi reforçado por leis adicionais que penalizavam empresas estrangeiras que viessem fazer negócios com Cuba. Durante a Guerra Fria, Cuba encontrou na União Soviética um aliado econômico e político. A União Soviética tornou-se o principal parceiro comercial de Cuba, comprando açúcar cubano e fornecendo petróleo e outros bens que o país precisava, com o objetivo de manter a força do regime que fazia oposição aos Estados Unidos. Essa relação foi crucial para a economia cubana, especialmente após o embargo norte-americano. A dissolução da União Soviética em 1991 desencadeou uma crise econômica tão severa em Cuba que ficou conhecida como Período Especial. A perda do comércio soviético e do apoio econômico levou a uma escassez aguda de alimentos e medicamentos e, crucialmente, de combustível. Cuba foi forçada a adotar medidas de austeridades extremas e buscar novas relações comerciais. A produção de açúcar tem sido historicamente uma das principais indústrias de Cuba. Como mencionado, a compra de açúcar cubano pelos soviéticos era vital para a economia do país. No entanto, com o colapso da União Soviética, Cuba teve que encontrar novos mercados para seu açúcar e novas fontes de petróleo. No início dos anos 2000, a Venezuela, sob o comando de Hugo Chávez, emergiu como um novo aliado para Cuba. A Venezuela forneceu petróleo a preços subsidiados em troca de serviços médicos e expertise de cubanos. Essa relação ajudou a aliviar a crise energética de Cuba por um tempo. Mas o agravamento da crise venezuelana parece ter dificultado novamente a vida dos cubanos. Nos últimos anos, Cuba enfrentou uma nova crise energética. A redução do fornecimento de petróleo da Venezuela devido à sua própria crise econômica, juntamente com o envelhecimento da infraestrutura energética de Cuba e o contínuo embargo americano, resultou em apagões frequentes e escassez de combustíveis.
O governo cubano tem lutado para manter a estabilidade energética, o que levou a protestos e descontentamento popular. A falta de combustíveis em Cuba aumenta a crise que o país vive. De acordo com as autoridades da ilha, o país sofre apagões no fornecimento de energia. No entanto, analistas questionam o gerenciamento de combustíveis que o governo realiza, garantindo que a quantidade seria suficiente para evitar os reiterados cortes. A União Elétrica, empresa estatal cubana, anunciou em fevereiro de 2024 que 45% da ilha sofreria com cortes de energia elétrica durante algumas horas da tarde e noite, devido à falta de combustível, um recurso necessário para fazer as centrais operarem as tão necessárias termoelétricas. Além disso, a empresa estatal garante que a falta de manutenções para suas máquinas complicam ainda mais esse panorama. Devido à crise e às sanções sofridas pela ilha, o governo cubano alugou da Turquia até 7 centrais flutuantes para tentar aliviar a falta de capacidade de geração, uma solução rápida, mas temporária, poluente e, acima de tudo, cara. Os repetidos cortes elétricos afetam ainda mais a economia cubana, colocando em xeque os comerciantes do país, em uma nação que em 2023 sofreu uma contração econômica de cerca de 2%. Segundo o Gabinete de Informação Estatística citado pela agência Reuters, a economia de Cuba exige uma média de 125 mil barris de petróleo por dia, segundo dados divulgados em 2021. A estatal petroleira de Cuba divulgou uma estimativa segundo a qual a costa cubana pode ter reservas de cerca de 20 bilhões de barris de petróleo. Mas atualmente, Cuba produz cerca de 40 mil barris por dia em seus poços nacionais. Ela recebe 57 mil barris por dia da Venezuela. Somam-se ainda a esses valores 23 mil barris vindos do México e entre 7 e 10 mil barris por dia em compras no mercado exterior. Essas informações parecem apontar para uma incapacidade de gerir os recursos disponíveis, o que tem aumentado ainda mais a insatisfação popular e dificultado a habilidade do regime de se adaptar aos anseios da população jovem, que parece cada vez mais desanimada com o governo. As soluções para essa crise são complexas e exigem uma abordagem adaptativa que leve em conta as necessidades imediatas e futuras da população cubana, o que é difícil para uma economia que parece depender da capacidade administrativa estatal em sua economia em assuntos simples e complexos. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Obrigado até aqui e até a próxima.